Olá, boa noite. Eu acho que a maioria já me conhece. Eu sou o George Stassolas, sou diretor da Vivitar, Clínica de Reprodução Humana. E hoje a gente vai fazer mais um live desse nosso projeto aí para ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho de alguns tratamentos disponíveis em reprodução humana. E a gente vai tratar de um tema super interessante e super importante no mundo atual. E aproveitando o gancho aí do Outubro Rosa, né, pessoal, que é o mês aí para a gente lembrar do câncer de mama, a gente vai falar um pouco sobre preservação de fertilidade em pacientes que tiveram ou têm câncer, não só câncer de mama obviamente é o mais comum em mulheres aí na idade reprodutiva, mas qualquer outro tipo de câncer, na verdade, que pode afetar a mulher, tá? Eu queria começar falando um pouco de preservação de fertilidade no geral, né? Nós já fizemos um live sobre isso, se vocês quiserem um pouquinho mais de detalhe, e quem não assistiu pode acessar o vídeo sobre preservação de fertilidade, congelamento de óvulos, que está nos nossos canais no YouTube, aqui no Facebook, e também no site da clínica. Mas, em linhas gerais, quando a gente fala de preservação de fertilidade, a gente vai falar basicamente de congelamento de óvulos. E para se fazer o congelamento de óvulos, a gente deve iniciar com um processo de indução de ovulação. A indução de ovulação normalmente começa entre o segundo e o terceiro dia da menstruação, do ciclo da mulher em que nós vamos utilizar para fazer esse congelamento de óvulos. E a gente inicia com medicações para induzir a ovulação, são medicações que vão atuar exclusivamente no ovário, e a gente vai usar essas medicações durante mais ou menos 10 a 12 dias. E durante esse período de 10 a 12 dias, a gente vai fazer uma monitorização por ultrassom transvaginal do crescimento ovulatório, né? Então, as mulheres vêm até a clínica a cada 2, 3 dias durante esse período, para a gente acompanhar o crescimento ovulatório e fazendo os ajustes nas medicações necessários dependendo do crescimento ovulatório. No momento em que os óvulos estiverem crescidos, os folículos, né, tiverem crescidos, a gente vai conseguir ver isso por ultrassom. A gente vai definir, então, o momento de colher estes óvulos, né? E nesse dia da coleta de óvulos, a mulher a gente seda essa mulher com uma medicação para dormir lá 10 minutos, não é uma anestesia, mas é uma sedação, né? Como se fosse fazer uma endoscopia. E depois quando essa mulher estiver sedada, para ela não sentir dor, nós acoplamos a ultrassom uma agulha, e com essa agulha pela vagina, nós vamos pescar, como se estivéssemos pescando os óvulos que tem dentro desse ovário, né? É um procedimento que dura mais ou menos de 10 a 15 minutos, não tem corte, não tem que dar ponto, nada disso, né? E com esses óvulos, então, na nossa mão, as nossas embriologistas vão separar os óvulos que são maduros dos óvulos que não são maduros, e dos óvulos maduros, nós vamos congelar esses óvulos maduros em paletas para uso futuro, se for o caso, né? Então, em linhas gerais, é assim que a gente vai fazer o procedimento de congelamento de óvulos, de preservação da fertilidade. De novo, mais detalhes sobre isso, vocês podem acessar nesse vídeo que nós já fizemos. Mas o fato é que é um tratamento, então, que, do ponto de vista prático, vai durar de 10 a 12 dias e que não tem grandes repercussões físicas e nem biológicas para os pacientes, né? Agora, nas mulheres que têm câncer, existem peculiaridades disso. É por isso que a gente quis abordar, aproveitando aí esse gancho do Outubro Rosa, né? Quer dizer,
as mulheres, a paciente que tem algum tipo de câncer, ela muitas vezes pode passar por um tratamento de quimioterapia, né? E a quimioterapia, claro que cada tipo de câncer vai ter um tipo de quimioterapia, mas, no geral, as quimioterapias existentes, elas são medicações para matar células que se dividem, células ativas e que se dividem. Então, um tumor, qualquer um que seja, na verdade, o grande problema dele é que são células que perdem o controle de divisão celular e aí então se forma um tumor. Então, uma divisão celular naquele órgão específico desenfreada. Então, os quimioterápicos são medicações que vão matar essas células que estão mais ativas. A ideia dessas quimioterapias, obviamente, é matar células tumorais, mas, como efeito colateral, né, essas quimioterapias acabam matando também células no organismo que são ativas também, e que têm esse processo de divisão celular ativo, né? É daí que vem os efeitos colaterais das quimioterapias, né? Na maioria das vezes. O que acontece é que a maioria das quimioterapias, então, acaba lesando ou matando uma parte, às vezes até a totalidade, da reserva de óvulos que tem naquele ovário, porque o óvulo é uma célula ativa, é uma célula que está no meio de uma divisão celular, e, portanto, o quimioterápico vai lá e pode matar os óvulos que tem naquela reserva ovariana daquela mulher. E esse é um problema, porque essas mulheres, depois de passarem pela quimioterapia, elas acabam, muitas vezes, acabam perdendo a sua reserva de óvulos e, portanto, acabam tendo uma perda de chance de gravidez futura, né? Então, um dos nossos objetivos aqui na preservação de fertilidade de mulheres que têm ou que já tiveram algum tipo de câncer, ou que tem um diagnóstico de câncer agora, é tentar congelar os óvulos antes delas passarem pela quimioterapia, né? Como é que se faz? O problema disso, primeiro, é que alguns tumores, e o câncer de mama talvez seja um dos principais deles, vão fazer com que vão nos limitar os tipos de medicação e as doses de medicações que a gente pode usar para poder fazer esse processo de indução de ovulação, né? Então, um dos nossos desafios é esse, quer dizer, tentar ter protocolos de indução de ovulação, e obviamente tudo isso deve ser feito em conjunto com o oncologista da paciente, que não piore o prognóstico do tumor. Obviamente que nesse momento, depois de um diagnóstico de câncer, o grande objetivo e o grande objetivo é preservar a vida daquela mulher, né? Então, a gente não pode promover um tratamento que vai piorar o prognóstico do tumor. Então, em conjunto com o oncologista, a gente tem que decidir um protocolo de indução de ovulação que não prejudique, então, e que não piore o prognóstico daquele tumor. Esse é um dos desafios. E, especificamente por caso de câncer de mama, nós temos hoje protocolos de indução de ovulação que são muitíssimo seguros e muitíssimo estudados para que não piore o prognóstico desses tumores. Então, hoje você tem grandes protocolos de indução de ovulação com grandes resultados e que não prejudicam o prognóstico do tumor. Então, esse é um primeiro cuidado que nós temos que ter, obviamente, sempre sendo conversado e sendo avalizado pelos oncologistas, né? E o outro desafio é fazer isso rapidamente, porque normalmente o oncologista vai dizer, olha, nós temos que começar a quimioterapia o mais rápido possível, normalmente a gente vai ter aí no máximo 1 ou 2 semanas para induzir a ovulação e pegar esses óvulos. Desde que autorizado pelo oncologista, a gente tem esse período de 10 a 12 dias que nós podemos utilizar para fazer
a indução de ovulação, nós precisamos desse período para promover um adequado amadurecimento dos óvulos. Então, é um período relativamente curto e que, na grande maioria das vezes, e a gente tem bastante experiência com isso, eu já fiz muitos e muitos desses tratamentos aqui na clínica, o oncologista permite que a gente tenha esse período de tempo para poder promover o processo de indução de ovulação. Como eu disse antes, nós normalmente começamos o processo de indução de ovulação entre o segundo e o terceiro dia da menstruação. Então, esse pode também ser um possível problema. Por quê? Porque além dos 10, 12 dias que a gente vai ter que usar de medicações, a gente tem que esperar essa mulher menstruar. Então, é mais tempo ainda. Mas hoje, nós temos também protocolos de indução de ovulação que nos permitem começar este processo sem a mulher menstruar. Então, a gente pode começar imediatamente o processo de indução de ovulação com muita segurança. Então, quer dizer, realmente, a mulher vem aqui numa primeira consulta, me dizendo, estou com câncer, preciso fazer minha quimioterapia. O meu oncologista me disse que eu tenho 2 semanas para tentar congelar meus óvulos. Nós conseguimos fazer isso rápido, em 10 a 12 dias a gente consegue induzir a ovulação dessa mulher, de novo, de uma forma segura, desde que o oncologista permita, e conseguimos colher esses óvulos. Então, assim, hoje em dia, com as novas tecnologias, novas medicações e grandes estudos no mundo inteiro para isso, é um procedimento seguro e que tem que ser conversado. Então, qualquer mulher jovem que, infelizmente, jovem que eu digo, qualquer mulher na idade reprodutiva, que ainda tenha um desejo de maternidade e que, infelizmente, teve um diagnóstico de câncer, tem que conversar com o seu oncologista e tem que ser orientada pelo seu oncologista dessa possibilidade de preservar a fertilidade. Uma outra maneira da gente fazer isso, e até mais rápida do que promover um processo de indução de ovulação e colher os óvulos e congelar esses óvulos, é fazermos uma laparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, para tentar tirar uma parte do ovário dessas mulheres e preservar não os óvulos, mas o tecido ovariano para o uso futuro. Então, quer dizer, a gente consegue hoje congelar o tecido ovariano. Então, a gente não precisa induzir ovulação. Então, quando não é possível induzir ovulação, ou pelo tempo, ou porque o oncologista acha que os protocolos, as medicações que nós vamos usar vão prejudicar, né, o prognóstico daquele tumor, nós conseguimos, então, fazer uma laparoscopia para tirar uma parte desse ovário dessa mulher, não todo o ovário, normalmente, mas uma parte desse ovário e congelar o tecido ovariano. Aí você vai me perguntar assim, mas tá bom, o que fazer com esse tecido ovariano no futuro? Então, quando essa mulher quiser ter filhos, se realmente a quimioterapia prejudicou a reserva ovariana dela, nós podemos pegar uma parte, esse tecido ovariano que nós congelamos, descongelarmos e implantarmos normalmente de novo no lugar onde, no leito ovariano, né? E muitas vezes esse ovário pode voltar a funcionar e gerar a possibilidade dessa mulher ter filhos novamente, né? Seja por uma fertilização in vitro, normalmente vai precisar de uma fertilização in vitro, ou seja até por um processo de gravidez natural. Você tem algumas gravidezes descritas no mundo desse jeito. Obviamente, isso ainda é algo novo e que é menos eficiente do que o congelamento de óvulos. Então, se nós tivermos o tempo necessário e a permissão do oncologista para entrarmos com as medicações necessárias para induzir ovulação, é melhor fazermos isso e congelarmos os óvulos. É mais eficiente, é mais clássico, é mais estudado. Porém, congelamento de tecido ovariano, quando essa outra possibilidade não é possível, é algo que tem que ser pensado e deve ser pensado e pode ser pensado, né? Uma outra situação, para a gente já começar a abrir para as perguntas, né? Uma outra situação é aquela situação em que a mulher já teve um diagnóstico de
de câncer, já fez o tratamento porque não teve tempo ou não pensou em preservar a fertilidade antes, e depois elas nos procuram para aí sim nós avaliarmos qual é a possibilidade dela ter filho, né? E aí, o que a gente precisa fazer é primeiro avaliar como é que está a reserva ovariana daquela mulher. E dependendo da reserva ovariana daquela mulher, oferecemos algum tipo de tratamento possível para ela ter filho. Se ela ainda tem uma reserva ovariana possível, nós podemos oferecer os tratamentos de reprodução assistida ou mesmo orientá-la a tentar engravidar naturalmente, se for o caso, né? E a outra... Agora, se ela não mais tiver essa reserva ovariana, o que vai nos restar aí mesmo é o tratamento de doação de óvulos, que é um capítulo à parte, que também já foi motivo de um vídeo nosso, se alguém tiver curiosidade e quiser assistir, quem não assistiu ainda, pode assistir nos nossos canais de YouTube, no site e aqui no Facebook também. Então, é isso. Eu queria... a gente quis usar mesmo o Outubro Rosa para alertar as mulheres sobre a possibilidade da preservação de fertilidade, mesmo diante de um diagnóstico de câncer, seja qualquer um deles. Alertar também os nossos colegas oncologistas de que eles precisam orientar seus pacientes para a importância disso, porque, afinal das contas, a maioria dessas mulheres vai sobreviver a esse diagnóstico e vão querer ter filhos depois, vão querer ter a sua família depois. Então, é muito importante que elas sejam orientadas a preservar a fertilidade antes de passarem por um momento de quimioterapia, obviamente sem prejudicar em nada o tratamento oncológico que elas precisam fazer, tá? Então, eu acho isso uma coisa muito séria, é uma atuação muito importante que nós podemos ter para ajudar essas mulheres e é um alerta que a gente quer deixar, né? Agora, pessoal, eu queria já começar a responder as perguntas de vocês. Eu imagino que devem ter várias perguntas aqui e eu já quero começar a responder algumas perguntas que já nos chegaram, tá? A Aline Silva me pergunta o seguinte: qual é a chance de infertilidade em pessoas que tiveram câncer? Então, Aline, isso vai depender um pouco do tipo de tratamento que foi feito, do tipo de câncer, portanto, do tipo de tratamento que foi feito para aquele câncer, né? E também da sensibilidade dos ovários dessas mulheres, isso é muito individual, aos possíveis quimioterápicos usados, né? Então, como eu disse agora no final, o ideal é que essas mulheres venham aos nossos consultórios para que nós possamos avaliar a reserva ovulatória dessas mulheres e, portanto, tentar entender como é que está a reserva ovariana. Tem algumas mulheres que, por sorte, não tem nenhum resquício de perda de reserva ovulatória pelos quimioterápicos, porque às vezes por uma quimioterapia menos lesiva ao ovário, às vezes por uma sensibilidade menor a esses quimioterápicos do ponto de vista ovariano, mas tem algumas mulheres, eu diria que a maioria, vai ter uma perda grande da reserva ovariana após a quimioterapia, e o que nós precisamos tentar entender é se essa perda grande é uma perda que impossibilita uma gravidez com os próprios óvulos, e aí a gente vai pensar em ovodoação, ou se é uma perda, mas que ainda há a possibilidade de tentar a gravidez com os próprios óvulos, tá? Isso a gente vai fazer por diversas avaliações, principalmente ultrassom para contagem de folículos pré-antrais e através do hormônio antimileriano. Beatriz Nascimento, ela me pergunta assim: eu fui diagnosticada com câncer, tenho que fazer a fertilização? Em que momento do tratamento contra a doença devo começar esse processo? Beatriz, o ideal é nós congelarmos seus óvulos antes de você fazer a quimioterapia, se é que você tem indicação de fazer a quimioterapia, tá? Eu não sei que tipo de câncer que você tem, e agora, se
se for um tipo de câncer ou um estágio do câncer que não precise fazer quimioterapia, isso teoricamente não deve ter uma repercussão na sua ovulação. Só um parêntese, alguns tipos de câncer vão necessitar de fazer uma radioterapia pélvica. Isso pode prejudicar os ovários, mas principalmente o útero também. Então essa é outra questão, depende do tipo de câncer que você tiver. Mas o fato é que se tiver que ter quimioterapia envolvida com isso, o ideal é fazer essa preservação de fertilidade com congelamento de óvulos antes de fazer a quimioterapia, se isso for possível, e se o seu oncologista assim achar interessante. Carla Caldas. A Carla me pergunta o seguinte: o tratamento para preservar a fertilidade é muito agressivo? Como funciona? Olha, Carla, como eu disse no início do nosso vídeo, eu expliquei um pouquinho como é que ele funciona. É um tratamento extremamente simples, tá? É um tratamento que vai durar aí, como eu te disse, de 10 a 12 dias, desde o seu início até o seu final, né? As medicações que nós utilizamos hoje em dia são medicações com atuação praticamente exclusivamente ovariana, então com pouquíssimos efeitos colaterais. Você pode ter um pouquinho de inchaço, dor na mama, um pouquinho de dor na cabeça, alguns pacientes têm alguma tontura no meio do tratamento, mas nada mais do que isso, tá? Normalmente. E a parte mais, vamos dizer assim, invasiva é a mesma coleta de óvulos, né? Mas mesmo assim, é algo que vai durar de 10 a 15 minutos, você vai estar sedada, como se fosse fazer uma endoscopia, então não vai sentir dor. Então, assim, não é um tratamento que deve assustar em termos de agressividade, não. Acho que essa não é uma reclamação normalmente dos pacientes, tá certo? Então, fique tranquila com isso. Sueli Machado. Sueli me pergunta assim: meu marido fez transplante de medula. Ele pode produzir espermatozoide sadio? Hoje a gente está conversando um pouco mais sobre preservação de fertilidade na mulher, por conta da questão do outubro rosa, mas no caso do homem, funciona mais ou menos do mesmo jeito, né? Os espermatozoides são produzidos pelo testículo. O testículo também o testículo é um órgão que tem intensa atividade celular até para a produção dos espermatozoides, então os quimioterápicos também podem prejudicar a produção de espermatozoides pelo testículo. Então, se o seu marido, além do transplante de medula, fez quimioterapia para tratar, provavelmente aí, pelo que eu estou entendendo, a leucemia, isso obviamente pode ter uma repercussão na produção de espermatozoides. Então, o espermograma poderia nos dar uma ideia muito importante de como está essa produção de espermatozoides, tá certo? A Marcela me pergunta assim: se eu perder meus óvulos na quimioterapia, consigo engravidar com óvulos de doadores? A quimioterapia danifica o útero? Marcela, essa é uma pergunta excelente, muito obrigado por fazê-la. Sem dúvida nenhuma, como eu expliquei, a quimioterapia em algumas mulheres, dependendo da dose, dependendo da sensibilidade, enfim, tudo que nós já falamos, ela realmente pode levar a uma depressão total da reserva ovariana e, portanto, fazer com que algumas mulheres necessitem de doação de óvulos. Não são todas, hein, pessoal? A gente tem visto muitos casos de mulheres que passaram por quimioterapia e que ainda têm óvulos no ovário, mas algumas vão precisar, vão ter uma depressão da reserva ovariana. E nessas mulheres o que vai nos restar é a doação de óvulos, tá? Que é um tratamento absolutamente efetivo para essas mulheres. Quer dizer, essas mulheres conseguem engravidar do mesmo jeito que outras que precisam de doação de óvulos que não fizeram quimioterapia, elas conseguem engravidar com esse tratamento. Então, assim, a quimioterapia, ela não prejudica a chance dessa mulher engravidar com doação de óvulos. Por quê? Porque vamos usar o óvulo de uma doadora no útero daquela mulher. Mas o útero não é prejudicado pela quimioterapia. E isso é muito importante da gente saber. Quem pode prejudicar, num tratamento oncológico, quem pode prejudicar o útero é radioterapia pélvica,
Então, radioterapia pélvica realmente pode prejudicar o funcionamento ali do útero. Mas é mais difícil, a gente tem que ter um tipo de câncer especificamente ali na região pélvica para fazer radioterapia na pelve. Então, é uma coisa mais rara, mas esse sim pode prejudicar a receptividade uterina. Então, numa paciente que fez radioterapia pélvica por algum tumor ali da pelve, aí sim, além de estudar a reserva ovariana e pensar se vai precisar de doação de óvulos, enfim, nós também precisamos estudar um pouco a anatomia uterina, tá? A Rita. Doutor, mulher operada pode reverter a operação? Rita, eu estou imaginando que você está falando de laqueadura, né? Se não for isso, depois você me corrige e eu te respondo depois melhor. Mas a laqueadura tubária, né, que é a cirurgia para interromper o funcionamento das trompas, ela pode ser revertida dependendo principalmente de como foi feita a laqueadura e como está anatomicamente aquela trompa pós realização da laqueadura, né? Então é possível de se fazer isso em algumas pacientes e a gente já teve pacientes que conseguiram engravidar após reversão da laqueadura, né? Eu imagino que tenha sido isso que você quis me perguntar, né? Bom, pessoal, essas são as perguntas que nós recebemos até agora. Por favor, eu queria pensar se vocês queria dar mais uns 5 minutinhos para saber se alguém tem mais alguma dúvida. Estou absolutamente disponível a responder. Se as dúvidas surgirem após a gente encerrar os vídeos, eu vou responder a todas essas perguntas, como eu tenho feito em todos os lives que a gente tem produzido, tá? Porque às vezes não dá tempo de responder aqui, ou a gente não vê, ou vocês vão ficar com a dúvida depois. Por favor, podem colocar aí nos comentários que eu vou responder a todas essas perguntas, tá? E eu queria muito agradecer a todos vocês que estão nos vendo agora, todos vocês, todas vocês. Queria agradecer as nossas queridas pacientes, que como sempre são o nosso público cativo, pacientes que já passaram pela clínica, pacientes que estão em tratamento na clínica agora, tá? Eu fico muito contente de vê-las aqui, mesmo. Agradeço muito de novo, né? A vocês terem paciência de nos assistir. Um vídeo um pouco de um assunto um pouco mais pesado, né? Mas que é muito importante aí para uma boa parte das nossas pacientes. Eu queria deixar esse recado para vocês de que é algo que a gente pode ajudar muito vocês, tá certo? Eu acho que, pelo que eu estou vendo, não tem mais nenhuma pergunta mesmo, e a gente quer. Eu vou encerrar então o vídeo, deixando um beijo para todo mundo, com muito carinho, e daqui a pouco a gente vai anunciar a nossa próxima live aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo em todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Olha que interessante, né? Teve pouca